Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um YuriCast, podcast do Konoisetsu. Me empolguei nessa. Eu sou a Masaki. Eu sou a Sechan. E eu sou a Panda, mais uma vez. Aquelas, né? A mais frequente convidada do nosso programa, tipo 3 vezes. É, meu. Eu quero uma medalha de... Qual que é o nome? Esqueci. Honra ao mérito? Não, é de veterana, Ah, veterana. Veterana do Yuri. Vai ter uma fotinho na meio da Yuzu, assim, dando um pega, sei lá. Mandar um bottom. Gostei, quero fazer aquelas. E estamos então de volta, pessoal, para a terceira parte do nosso programa sobre Citrus. Mais uma vez aqui com a Panda, para nos acompanhar na jornada da sofrência. Chegou a hora de sofrer. Chegou a hora da lástima, gente. Prepare os seus tecidos de paninhos aí pra secar suas lágrimas. Sim. Né? Já pega aquele pote de sorvete, coloca aí do lado. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque não adianta, não importa quantas vezes a gente lê esse final, ele é dramático. É verdade. Choroso. Choroso. Acho que antes de mais nada, a gente faz uma breve recapitulação do que a gente falou no outro programa, né? Então, retomando a história, a gente tinha parado no arco da Shirapon, que é a parte do verão em que a Yuzu estava fazendo as aulas extras. E a Mei estava ovulando loucamente. Exatamente. Batendo palma, diria. E aí, tipo, meio que tá tudo bem, como sempre em Citrus. E aí a gente vai começar um novo arco, que eu acho que é o último arcozinho antes da desgraça, que é no volume 8. Sim. Começando com o capítulo 29, Summer of Love. Que é o da viagem, né? Isso aí, exatamente. A viagem, que a Matsuri planeja toda a viagem pra ir pra casa de campo do chefe lá da cafeteria. Sim. Que é um tanto quanto estranho. Eu fiquei pensando nisso, a Matsuri tem uma relação muito estranha com esse chefe da cafeteria. Não é? Sim. A gente sabe que era um dos clientes do aplicativo lá que ela mandava os vídeos. Caralho, mano. Nunca se sabe, né? Vai saber que ele é um velho tarado. Nossa senhora. Sei lá. E ela prepara todo esse plano para todo mundo viajar junto e fala pra Yuzu, é a chance de tu ficar assim, junto com a Mei, fazer algumas coisas que estão faltando aí nesse relacionamento, né? Ela é muito displicente, mano. Como é que pode uma coisa dessa? Até ela tá tipo, e aí, minha filha, vai ou não vai? E as duas estão lá. É uma enxerida do cacete, isso é muito surreal. Ela representa o fandom querendo que tenha um negócio. Exatamente. Assim, sabe? Isso mesmo. Ela tá com a camiseta lá das duas juntas, tá ligado? Tipo, faixinha, bandana, um bagulho assim. Então quer dizer que as Kourhais, elas são a mostra da guerra dos chips do Citrus? Olha, o Haru poderia ser. E o Poderia ser. E depois tem um outro, né, que a Nene-chan, ela não vou falar não, no final a gente fala sobre isso. Que ela faz um novo chip na cabeça dela. Aí você fica tipo, oi? Calma aí. Ai, eu não consegui entender aquele gráfico direito um pouco. Então. Poliamor muito louco ali naquele final. Exatamente. Aí nesse capítulo a Mei tá. A Mei ou foi a Yuzu? A Yuzu tá com um chupão, não é? No pescoço. Isso, começa com esse plot porque a Yuzu dá um chupão na Mei. É. E a Mei morde ela, devolve ela com uma mordida. Isso, é uma mordida, isso mesmo. É muito bom, que bem no comecinho do capítulo e lá no final é retomado esse negócio aí. Sim. Aí elas estão com... Não, melhor cena de todos desse é quando elas estão lá na mesa do banheiro... Na mesa não. Na pia do banheiro. E tipo... Vai começar todo aquele... Aí tipo a mãe dela pega e acorda. Ela entra no banheiro. O que tá acontecendo? Ela tava passando lápis no meu olho e enfiou o lápis no meu olho. Tipo... Pelo menos é algo lógico, porque a Mei, né? Tipo, não é dessas de se maquiar loucamente, que nem a Yuzu. Não, foi engraçado. Muito engraçado. Sim. É uma desculpa, gente, inclusive, que vocês podem usar quando for chamar a amiga de vocês pra dormir em casa. Vocês já sabem aí, tá? Uma dica. Um barulho
barulho estranho, o que é? Ah, ela tava passando lápis no meu. Tipo, nem das duas usar lápis, mas tudo bem. Tipo, de noite. Indo dormir. Em cima da cama. Aí pega o lápis e deixa ali do lado. O lápis pode resolver todos os seus problemas, nunca se esqueça disso. Sim, sim. E aí lá no final do capítulo retoma esse negócio da mordida e do chupão, porque a Mei vê a marca na Yuzu e fica tipo, assim ó, abalada, ovulando loucamente. Ela fala, a gente poderia fazer alguma coisa que só a gente visse, tipo, não pode levar o anel na viagem, mas a gente poderia fazer uma coisa que só... Aí, tipo, ela fica pensando assim, não, deixa eu parar com esses pensamentos pervertidos. Mas tudo bem. Eu não sei como é que as pessoas não entendiam isso. Verdade. Pessoas E também tem uma outra parte que ela fala que tem que fazer uma ligação com a Mei na viagem. Eu tenho que conectar nossos sentimentos. Sim, eu já fiz aquela carinha, sabe? Quer fazer as coisinhas. As paradas tudo lá. Uhum. Daí no próximo capítulo, capítulo 30, é a viagem em si, o começo da viagem, né? Uhum. Que elas decidem não levar as alianças. E tem a coisa da Yuzu falar que quer um beijo por dia em compensação. Yes. E aí a Mei fala não. Inclusive na minha anotação tá isso aí, tá com parênteses assim, cuzona. Não, é porque a Mei... Não. Aí eu marquei com marca-texto enorme. Que pra mim a Mei sabe que não vai ter condição de segurar a pepeca se começar a falar. Meu Deus do céu, velho! Eu tava pensando nisso! As nossas anotações estão superando os plot twist, entendeu? É isso que eu queria dizer. Porque aqui eu tô passando as páginas do 30, aí a Yuzu queria já dar o primeiro beijo, né? Já foda-se. Já vamos aí. Ela pega e vai, tipo, partiu pra agarrar ela e, tipo... Não. E aí fica aquele traço dessa pronta, né? Que ninguém aguenta. Parece que vai rolar uma putaria e ela foge. E aí ela tá toda vermelhinha e tal. Tipo, não, ela não tem condições. Ela estava ovulando ainda muito loucamente. Certeza. Sim. Escorrendo pelas pernas, né? Como sempre. Bom, aí na viagem a Mei acaba dormindo, porque ela tem a capacidade de dormir em qualquer lugar, né? Sim. E aí a gente vê que a Matsurino, ela é legal e ao mesmo tempo ela ainda tá naquela coisa assim, tipo, eu vou falar na frente de todo mundo, pra que elas querem ficar juntinhas e tal. Sim. E milagrosamente a Yuzu se dá conta, né? Pois é. É uma sonsa, né? Como sempre. Mas ela solta uma piadinha que, tipo, a Yuzu cansou muito a Mei na noite passada. Isso, exatamente. E aí depois eles param pra comprar as coisas, e aí a Matsuri fala, não, fica aí com a Mei, ela tá dormindo, aproveitem o tempo juntos e tal, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo, tem essa conversa da Yuzu com a Mei de, a Matsuri pode estar, tipo, fazendo a gente sair do armário pra todo mundo. E aí a Mei, tipo, é só, tipo, agir natural. Não ficar loucaça. E, tipo, antes a Mei tava dormindo e ela já tava loucaça. Já não adiantava nada. Aí eu pensei que ia acontecer alguma coisa também nessa cena. Tipo, um plus, né? Alguma coisa, mas não... Não, só tá todo mundo ovulando louca e não consegue lidar com nada. Aí depois disso... Entende, né? Às vezes entende que ela tem que agir natural, mas ela não consegue. O natural dela não é natural. Nem um pouco. É o natural... Vamos ali atrás do carro ali, fazer um negócio diferenciado. Mas aí depois ela volta atrás, né? Acho que é no final do capítulo, que ela fala que aceita tentar um beijo por dia e tal. Isso. É no final do capítulo. É sempre essa coisa cíclica, né? No começo do capítulo tem alguma coisa que no final do capítulo é retomado. Sim. Aí eu fica louquíssima, já. Eu achei muito fofinho. Tem uma hora lá que todo mundo se divide, né? Que umas vão pescar, outras vão acender a coisa pro churrasco e tal. E aí a Shirapon comenta que
depois que ela conheceu a Yuzu, ela parece que o mundo dela foi aberto. E aí a Mei, tipo, fica toda sem jeito e diz meio escondida, assim, que tem vezes que ela pensa o mesmo. Tipo, que bonitinho. Itimaria. Momentos Mas a de Mei... itimaria. É o inconsciente das pessoas que são nojentas. Mas a Mei não tem sentimentos. É verdade. A Mei não sabe o que ela tá fazendo, aquelas, né? Sim. Que, na verdade, é até um pensamento que é recorrente depois, né? Da Matsuri lá, quando ela descobre e tal. Sim. Ela quer a Matsuri fica com nojo da Mei. Sim. Full Elas pistola, representam total. elas representam tanto o fandom que, tipo, até nisso, né, depois. É verdade! Sim. É verdade. Real oficial. Uhum. Daí no próximo capítulo, é o capítulo 31, que é o Live to Love, né? Que eu não me lembro o que acontece exatamente nesse capítulo. Eu sei que é a parte que tem a preparação pro capítulo seguinte. Esse capítulo é bom. Que é bom no final. Esse é eles chegam lá no lugar e tal, e tipo, tem a separação dos quartos. Isso, separação dos quartos. Nada que foi a Matsuri que tendenciosa. fez, né? Nada tendenciosa. 2 vezes. E a Matsuri, ela surpreende a Yuzu quando ela vai lavar a mão. E pergunta o que ela tava conversando com a Mei lá na hora que ela foi fazer a pesca. Aí depois ela surge lá com a divisão dos quartos. Isso. E aí ela fala que acabou, tipo, as duas ficando junto, né? E nem foi propositalmente, imagina. Nem um pouco. Não, a Matsuri consegue ser tão desonesta que ela consegue fazer um sorteio pra cair o que ela quer. Eu não sei como ela faz isso. Sim. O nível de filha da putagem muito alto, cara. Ela devia ter um cassino, sei lá, porque, olha, uma habilidade incrível. Né? Terá. Não, desse episódio tem uma parte muito boa que acho que é a Shirapon, se não me engano. Que cai as 3 meninas no quarto. Acho que é a Momokino, a Shirapon e a de óculos, né? Não lembro. Que ela fala que elas vão fazer coisas às 3 à noite. Isso! Ela fala isso. Carai. Da hora que ela parece que nem uma sombra, mano. É muito engraçado do jeito que eles retratam isso. Eu dei muita risada. Eu acho ótimo. A Shirapon é uma personagem icônica, assim, eu não consigo lidar. É muito bom, né? E eu sei que esse capítulo passa todo a Harumin desconfiadíssima da Matsuri. Isso. Ela pensando, acho que a Matsuri tá fazendo alguma coisa ruim. Aí depois, talvez eu não esteja, sei lá. Sim. E nesse capítulo também, quando a Mei e o Yuzu vão pro quarto, que a Mei fala, entre aspas, brincando, que elas podem dormir na mesma cama. Ela fala, a gente dormiu na mesma cama, tipo, o tempo inteiro, e agora chega aqui e a cama é separada. Aí ela pega e fala isso. Que elas podem dormir na mesma cama, e a outra já entra em parafuso já, tipo, na mesma hora, tá ligado? E aí a Mei, tô brincando, mas tipo, a Yuzu percebe que ela não tá brincando, sabe? A Yuzu finalmente está evoluindo! Não, a brincadeira é assim, é brincadeira, mas se você quiser eu quero. Tudo E aí a Yuzu tenta dar uns pega ali, mas aí a Harumin tá lá na porta, bate fazendo do banho e tal, e aí, né, não rola. Estragando o rolê, como sempre. Porra, sim, é foda, E aí a última parte do capítulo é elas no banho, a Yuzu, a Harumin, a Nene e a Matsuri, eu acho. Uhum. Eu acho que sim. Acho que a parte que eu mais gostei dessa cena é a primeira e única vez no universo que a Matsuri fica sem jeito. Toda a história, que é quando elas começam a elogiar a Matsuri por ter preparado tudo aquilo, né? Tipo, sim, organizado, ela dá uma disfarçada, né? E aí todo mundo agradece, e aí o Yuzu super agradece porque tá muito feliz, e aí a Matsuri dá uma fala tão tsundere básica assim, né? Tipo, não é que eu quisesse fazer isso por vocês, mas é porque a Yuzu tem que estar feliz. Muito bom. Bem filha da puta mesmo ela, mas... se não tiver uma dessas aí, não tem graça, né? Imagina se fosse linear, tipo, não ia ter graça nenhuma. Tem que ter alguém pra infernizar. Mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, se vê que a intenção da Matsuri não era exatamente, tipo, só ser filha da puta. Porque ela é filha da puta ao natural. Mas...
ela queria, na verdade, né, dar liberdade, entre aspas, pra Yuzu e a Mei, né, aproveitarem. Sim, sim. E aí, né, no banho mesmo, elas combinam a festa do pijama, que aí elas sugerem que seja no quarto da Mei e da Yuzu. Aí a Yuzu pensa que, tipo, caramba, como é que eu vou fazer agora pra beijar a Mei? Não vou ter tempo suficiente, eu não vou ter aonde fazer isso. E eu adorei que aí, praticamente, literalmente, a Mei cai de boca na cara dela. Quase. Ah, sim, isso no próximo capítulo já, que é o Love Dove. Que eu não lembrava. Ela tá voltando. Eu me dei conta depois que o Love Dove, o nome desse capítulo, tá na capa do diáriozinho que a Yuzu escreve, né, pra elas. Sim, por isso que tem o nome desse capítulo, Love Dove. Eu não tinha dado conta disso. Eu também nem tchum. Com detalhes, tô péssima. Sim, aí a Yuzu fala pra Mei, né, da festa do pijama. E aí a Mei diz, tudo bem, mas aí a cara é tipo, não tá tudo bem. Pois é. Só queria dar uns pega na minha mina aí. E dormir depois. Conchinha e tal, não vou conseguir. E aí vem a parte do banho da Mei com as outras, né, Shirapon, a Momokina e tal. Que a Momokina percebe que a Mei tá, tipo, tem alguma coisa perturbando bastante ela. Sim, assim. Tá tristona. Tá tristona. E aí a Shirapon... Aí começa uma das coisas mais inesperadas de Citrus, que é a relação entre a Shirapon e a Momokina. Tipo, oi? Pois é. O chip inesperado aparece. Inesperadíssimo. Não, e também é ótimo essa parte que a Shirapon vai perguntar pra Momokina o que tá acontecendo, e ela também, tipo, é uma sombra, assim, passando no quadro, assim. É muito bom! Mais uma penada do inferno, sei lá, que aparece. Ao mesmo tempo, durante o banho, é fofo aquela que de óculos lá, a peguete da irmã da Matsuri. Da Matsuri não, da Harumi. Eu não sei o nome dela até hoje, gente, não lembro. Não sei se aparece. A Matsuri de óculos só. Eu anotei em algum lugar o nome dela. Maruta. Maruta. Se é nome, sobrenome, caguei. Não, o que eu acho incrível nos Yuri é que, tipo, todas as pessoas familiares, se forem irmã mais próximas, alguma coisa, elas já tiveram algum relacionamento com outra mulher ou estão tendo. Sim. É um universo lésbico, assim, nas histórias. Exatamente. Claro. Corretíssimo. Daddy Word. É o Daddy Word, cara. Aí a de óculos fala, né, que a Mei e tal, tipo, desde que a Yuzu se transferiu, ela parece mais fofa. Tipo, que poderia. E a Shirapon fica lá meio louca, né, aquele estado meio bizarro dela, analítico. E aí vai falar com a Momokina. Sim, e aí começa o papo sério que a gente não vê, né? Pois é. Elas estão falando... É da parte do noivo que elas estão falando? Isso, já é a parte do noivo. Só que porque não mostra agora, né? Tipo, elas estão conversando e corta pra parte da festa do pijama. Sim, porque a Momokina tá preocupada, né? Por causa que, né? Porque ela vê a situação da Yuzu e da Mei, que não é nada que é explícito dito, né? Mas ela sente os fios, né? Sim. Fica meio tensa. Elas vão pra noite do pijama lá, a Mei chatíssima, lendo lá no canto. E as meninas jogando baralho, usando drogas e fazendo várias coisas e tal. E aí elas falam, tipo, não vamos dormir não, a gente vai ficar aqui até de manhã. Aí, tipo, uma página depois tá todo mundo capotado, tá ligado? Todo mundo dormindo no chão. Daí a Yuzu acorda, né? E aí ela pensa, opa, chegou a minha chance. Partiu, daí ela e a Mei partem pra outro quarto. Que é aí que rola a cena de pegação, acho que talvez de Citrus. Muito que boa. Nossa senhora. É porque é uma cena muito articulada. Tipo, ao mesmo tempo que tá beijando, já tá palpando, já tá... Meu Deus. E é bem legal porque tem aqueles detalhes, tipo, a Yuzu falar que prefere ficar com a luz apagada porque ela tá muito nervosa e não quer que a outra veja ela nervosa e tal.
Muito bonitinho, super. Ela fala que nunca ouviu a Mei falar que ama ela, né? É nessa parte. Isso aí no começo do próximo capítulo, já no capítulo 33. E enquanto isso, a Matsuri também acorda lá da farra e ela... vou procurar elas. Porque, sei lá, ela tem um... Eu acho que a Matsuri tem um sentimento meio threesome, porque, tipo, ela disse que não quer interromper, mas ela quer ser o anjo da guarda dela. Ela quer ver, né? Eu diria que ela é voyeur, entendeu? Também acho. Concordo. Eu diria que é isso. E aí, no meio do caminho que ela tá indo lá procurar elas, ela acaba ouvindo a conversa da Shirapon e da Momokino, né? Que aí vai o plot twist do começo do outro capítulo, que é no meio da pegação incrível, elas serem interrompidas pelo berro da Matsuri. Yes. E, bom, na conversa, a Shirapon e a Momokino tá falando e tal, só falando as coisas do noivo. Abertamente, assim, porque ela tem um noivo e tal, e provavelmente ela, né, vai se casar e tal. E aí a Matsuri vê isso e, tipo, fica louca. Como assim? Como assim que ela aceitou o anel da Yuzu? O anel da Yuzu, né? Aceitou o anel da Yuzu. Muito bonito. Muito sugestivo. Mas ela fica puta porque ela meio que, tipo, como ela tinha aquela apaixonite, né? E, tipo, ela tá tirando a minha oportunidade e tá brincando com os sentimentos dela. Tipo, ela não leva nem ela a sério e tal. Ela fica bem brava, assim, né? Tanto que ela tem que meio que segurar ela. Nossa, ela fica putaça, nossa. Sim, ela fica... Ela diz tudo, né? Ela fala na frente da Shirapon e da Momokino tudo. Tipo, que elas estão se pegando e que a Mei aceitou a aliança da Yuzu e que tá brincando com os sentimentos dela. Fala assim, abertamente. Sim. Exatamente. E aí a Harumin que aparece e acaba não deixando a Yuzu e a Mei verem que ela tá naquele estado assim alterado e tal. Sim. Mas aí tem aquela página que tem aquela olhada assim da morte da Matsuri pra Mei. Nossa, sim. E é foda porque elas foram interrompidas bem na hora que a Mei ia falar. Ela ia falar, filha da... Nessa hora, não sei se foi nessa hora, se foi um pouquinho depois, que a Mei fala que tem que falar alguma coisa pra Yuzu, que era uma coisa importante. Aí eu nem tinha se era... É depois, né? Se era sobre o noivo ou se era sobre o Eu Te Amo, se ela ia falar isso. Não, é pelo noivo, a cara dela noivo, que tô fudida da cabeça. Isso. No capítulo seguinte, já depois que elas voltam da viagem, porque depois dessa cena da Matsuri dando esse chilique, a tristeza da Mei vai ficando mais e mais aguda, né? Sim. Vai crescendo, assim. E aí depois que eles voltam da viagem, a Mei tem esse momento que tu falou, que ela segura a Yuzu e tenta falar alguma coisa. E aí a Yuzu de primeira, eu acho que a Yuzu pensa que ela vai falar sobre amor, sobre o né? Eu Te Amo. Porque ela para e ela fica pensando. Não precisa falar assim forçada e tal. Isso Só mesmo. que depois que elas retomam o caminho, a Yuzu pensando... Ela pensa assim, nossa, a Mei tava tremendo e se sentindo desconfortável, dá pra perceber que ela tá desconfortável. Então eu tive medo de ouvir o que ela ia dizer, sobre o que ela ia falar. Sim. É isso aí. E é legal que todo mundo vai tentando falar pra Yuzu, mas todo mundo é interrompido, né? Porque no capítulo anterior a Momokino queria falar com ela e ela também foi interrompida pela Harumin chamando pra ir pro quarto e tal. Isso. Sim. Então, são várias coisinhas que o pessoal acha que todo mundo tá cagando pra Yuzu, mas todo mundo tá tentando falar pra Yuzu e todo mundo é interrompido, né? Sim, como isso é que ia ter o grande ápice? Não tinha como ter o grande ápice da fala dela, né? De contar da carta e tudo mais, afins. Sim. Sim. Isso a gente já tá no meio do volume 9, a gente já passou do volume 8, já tá no volume 9. Sim. Né? Que é todo focado nesse crescente da angústia da Mei, que é evidente, tipo, é transparente, cada vez mais transparente. Famoso ladeira abaixo. E a Yuzu tá tendo que fazer os deveres, né? E aí não consegue prestar atenção na Mei, apesar de que ela vê que a Mei tá triste, então ela combina com a Mei de irem dar um passeio quando ela terminasse os deveres, né? Fazer um encontro, né? Ela fala que agora ela tem motivação pra estudar. Isso. Tá certa.
Errada não tá, né? Exatamente. Daí o fim do capítulo 34 já. É quando a May, o avô liga pra casa. E aí ele chama a May pra alguma coisa. Mas aí o 34 também tem todo mundo na depressão, né? Porque tem a Matsuri lá saindo com a Nene e com a Harumi toda fodida da cabeça. Aí tem a Shirapon conversando com a Momokino de novo, sozinhas. Sobre o casamento de novo, né? Sozinhas. No shopping, elas Meu estão, Deus né? do céu. A Momokino explica toda a situação do ex-noivo e tal, pra Shirapon e tal. Sim, que também, tipo, eu não sei se é nessa conversa ou no anterior que ela fala do fato dela serem de famílias muito tradicionais, que era normal, que os casamentos fossem arranjados, Sim, isso aí, sim. tipo, Ela- uma coisa ela- inevitável. Essa parte ela explica pra Matsuri, né? Lá no outro capítulo. Uhum. E aí, no final desse capítulo, a fechada termina com a Mei saindo, mas antes de sair, a Yuzu vai lá e dá um pega nela antes dela sair. Por causa daquela história do beijo. Ainda tá no estado do beijo, né, do dia. Aham. Não, aí tem um meme que eu lembro que na época quando saiu esse episódio, dentro do carro tem o vô dela tossindo, né? Tipo, Isso, ele não fala, tem acho que eu tô ficando velho. Aí, tipo, a gente fez um meme assim, nem pra morrer essa desgraça, né? Sim, porque é uma coisa que também as pessoas não entendem, tipo, que, a Mei podia ter falado, podia ter, né? Só que tem mais isso, o avô dela tava, tipo, doente, velho, mal acabado. O pai dela do outro lado do mundo. Ela fala, ai vô, sou sapata. Tipo, vai matar o velho, sabe? Não é fácil assim. Não é fácil assim, né? Mas depois com o mundo mágico de Yuri, as coisas podem acontecer, entendeu? Não, porque no final do mangá tem o apoio do pai, da mãe, todo mundo vai fazer, né, aquela coisa, assim, tipo, um preparo, assim, familiar pra falar pro velho e tal. Isso aí. Mas o capítulo 35 é quando a gente descobre duas coisas, né? Primeira coisa é que o mundo do Yuri realmente é pequeno, porque o chefe da cafeteria é o noivo. E a gente também descobre que a Saburota realmente tem preguiça de criar outros homens, e ainda bem, porque é um personagem. Real, só o Ctrl-C, Ctrl-V. Não, tipo, os únicos homens que existem no mundo é o pai, o Show, né? O professor que é o primeiro noivo, e aí agora o segundo noivo é o mesmo da cafeteria, porque, né? Pra que mais um? Pra que mais um cara? Não precisa. Não precisa novela... mesmo, Não, e da hora que parece, tipo, a novela da Maria do Bairro, tá ligado? Só faltou a dramatização e a música no fundo, quando ela descobre, tipo... Aí congela, tipo, o noivo é o cara que ela já conhece. Tipo... Sim. E aí ela conversa com ele e tal, e pede só pra ele não falar nada pra Yuzu e tal. Sim. E ele fica, por quê? Aí, tá, não precisa dizer por quê, não vou me intrometer demais. Sim. E aí, a segunda metade do capítulo é todo o encontro que elas têm depois que a Yuzu consegue terminar os deveres, porque quando a Yuzu quer, ela vira engenheira da NASA, né? Faz super rápido, assim. Ela só tem uma motivação e ela, tipo, flecha, assim, faz todo o dever de casa uma vez só. Putz, mas esse final de episódio é pesadíssimo. Horrível, nossa. Tudo daqui em diante é pesadíssimo, porque tem um encontro que começa, tipo, a Yuzu felizinha, falando que vai fazer 1 ano que elas se conheceram e tal. Sim. E aí tem o negócio do photoshoot, né, de noivos, que é como termina o capítulo. Nossa, mano, essa parte, velho. Nossa, que dor na alma, Jesus. Dá pra chorar uns 3 dias, só lá nesse capítulo. Nossa. Sim. Que elas vestem o vestido, né? Aí a Yuzu brinca que, tipo, quando elas forem usar de verdade, que queria que o vestido delas combinasse. Tem que tá combinando, e tal. né? Nossa. Uma facada. E aí a Mei não consegue, a Mei não aguenta ali, ela fica sozinha e se debulha em lágrimas porque puta merda. E a gente desaba junto com ela, né? Porque não tem. Agora, eu não lembro, eu tenho impressão, não sei se foi assim, se demorou entre sair esse capítulo e o outro, ou entre o próximo e o outro, porque eu lembro que teve um gap no meio das coisas, de publicação, que passou muito tempo especulando em cima do que ia acontecer. Sim, mas é que um mês, né? De qualquer modo... Era 2 meses, era 1 mês ou 2 meses? Acho que era 2 meses ainda na época. Ainda? Uhum.
Não, acho que era um mês. Eu acho que era um mês. Era um mês, porque eu lembro que a gente pegava pra colocar no site e aí tinha que ficar esperando. Quando saía tinha que ir atrás da RAW pra conseguir fazer as coisas. E era um mês mesmo, nessa época já era um mês. Já era um mês, mas realmente teve uma pausa e tal, e por isso que demorou mais. É isso mesmo que você tá falando. Eu acho que... também tem no outro capítulo já, o 37 é curto, e tem... Enfim, mas vamos voltar pro 36... Que eu acho que o 36 é o capítulo mais dramático e é o capítulo mais interessante em termos de narrativa, né? De quadrinho em si, por causa que é o capítulo da carta. Sim. Né? É muito bom, né? Que é só as imagens e o texto da carta intercalando os balões e tal. E vem toda a construção de mostrar um dia normal, entre aspas, da Yuzu. Né? Sim. Com a Mei falando sobre tudo que aconteceu e tal, e culminar lá na Mei falando que tava indo embora, com mostrar o verdadeiro sentimento da Yuzu diante de tudo isso. Eu acho que esse episódio sairia assim muito bem dramatizado, sabe? Se tivesse uma série, um filme, qualquer coisa, ia ser uma sequência muito, muito, muito legal. Muito, Sim, porque ia ser só o voice over em cima das cenas, então ia ficar muito bom. Só aquela narrativa da carta em cima. Netflix, faça aí um seriado do Citrus. Eu acho que a Itidinch ainda não desistiu do sonho da segunda temporada de Citrus. Pois é. Eles passaram anos pra conseguir o primeiro anime de Citrus. Literalmente foi anos. Então, sei lá. Né? Sim, fez sucesso. Fez sucesso fora, fez sucesso no Japão. Então... É só conseguir outro estúdio de patrocínio pra conseguir fazer, sabe? Sim, sim. E aí tem muitos detalhes, tipo... A Yuzu usando o uniforme certinho. É verdade. O cabelo solto, sem nenhum detalhe, sem brinco, sem esmalte. Toda do jeito que o vô sempre sonhou que ela fosse pra escola. Sim. Mas por quê, né? Sim, porque ela tá vazia por dentro. Tristíssima, depressiva. E ela não tinha a Mei, que ela sabia que gostava que ela ficasse do jeito dela. Chorando todos os dias, ouvindo Fresno. Coitado. Muito bom. Muito bom não, mas muito bom. No próximo capítulo, é um capítulo bem curto. Capítulo 37. Que eu acho que isso que deu essa sensação de vazio entre as coisas. Que é o Love is Over, que é basicamente uma cena da Matsuri e da Harumin conversando, porque a Matsuri sempre fala, pois é, não te fala nada mesmo, a gente nem são amigos. Basicamente. E a Harumin, não, nós somos amigas, mas o sentimento é, pois é, essa puta não me fala nada mesmo, puta merda. E é no episódio também que as gêmeas ligam, né? As gêmeas ligam segunda parte. Que eu apelidei a Sari e a Nina, né? Apelidei elas de recurso narrativo, porque elas só servem pra isso. Não tem mais quem pegar pra fazer o resto do plot. Pega aquelas meninas lá que esqueceram e coloca elas, tá ligado? A recurso e a narrativo, que elas servem só pra poder andar a trama e né, fazer andar. E o capítulo seguinte é basicamente elas indo passar um dia com a... Vindo, né? Mas eu tenho uma questão desse capítulo. Por mais curto que ele seja, eu acho muito interessante o jeito que a Matsuri conversa com a Harumin. Que a Harumin, ela tá esperando a Yuzu? Ou ela tá fugindo da discussão como ela fazia com a época da irmã? Pois essa é uma boa questão. Terá... Na verdade, essa é uma questão que eu acho que até o Citrus Plus ainda tá em suspenso. Pois é. Porque continua essa coisa da Matsuri pressionar a Harumin, o que tu sente afinal, o que tá acontecendo, é uma coisa que fica no ar, né? E eu acho que continua no ar, assim, até o clímax da história, quando depois a Yuzu vai lá falar pra ela, e ela, tipo, se declara entre aspas, então é uma coisa que bem complicada, assim, que fica em suspenso mesmo. Na verdade, eu acho que, assim como a gente vê, tipo, sei lá, vou dar um exemplo, os filmes da Marvel, eles vão deixando umas migalhas nos filmes pra poder encaixar com o que vai ser lançado, sei lá, daqui 2 anos. Eu acho que eles trabalharam da mesma forma, né? Eles foram deixando umas migalhas, assim, de chip, de várias outras coisas,
pra poder usar isso no Citrus Plus, que é o que vocês estão falando aí, justamente. Sim. E essa Boruto já faz isso na história em si, a gente sempre viu isso de um plot começar ainda lá no outro arco e ir se desenvolvendo, né? Que nem a Shirapon e a Momokino. Que é tipo o inimaginável do inimaginável, mas estamos aí. Né? Não é incrível? E aí o capítulo 38 é basicamente pra Yuzu conseguir finalmente chorar e desabafar sobre tudo que ela tá sentindo. Ela fica fingindo que tá tudo bem. Ah, Mei foi ficar na casa do avô e não deu nada. Não sei o quê. Eu finalmente achei elas úteis, de verdade, na trama. Não, mas elas são úteis antes, só que enrola tudo. Mas agora elas... Eu vou com a cara delas agora. Antes eu achava elas umas chatas pra cacete, agora eu acho elas muito boas. Eu acho que é por causa da conotação que elas tiveram antes, né? Que era o crush, que uma tinha na Mei e tal. E a outra tinha na própria irmã. Essas irmãs incestuosas aí e tal. Mas eu acho que agora, tipo, tem um objetivo pra o uso dos personagens, né? Isso faz com que a gente tenha um pouco mais de simpatia por eles, realmente. Sim. E daí, a partir do momento em que a Yuzu consegue botar pra fora toda a amargura dela, no dia seguinte ela acorda determinada e renovada, e aí vai falar com a mãe dela e aí começar a dar os passos pra virada heróica desse mangá, porque é quase uma jornada do herói, assim, pro Olimpo, assim, sabe? Pois é. Impressionante, parece que ela tá falando um deus, assim. É mais ou menos isso. O shonen dentro de Citrus é isso. Daí no capítulo 39, a recurso e a narrativa vão embora, porque já foi uma parte dela. Já era. Muito bom. Ela fala, vou contar pra minha mãe aqui e vai dar tudo certo. É tipo isso. Sim, e o capítulo 39, ele é todo essa parte da Yuzu finalmente falar com cada pessoa que ela não tinha falado. Esclarecer as coisas com a mãe dela, que é a melhor mãe do universo. Sim. Que pessoa maravilhosa. Que pessoa maravilhosa. E fofíssima. E eu acho que dessa parte delas eu gosto muito quando a mãe dela, elas estão, depois que elas conversam, o principal, assim, que elas estão no sofá e a mãe dela fala que a Yuzu escolheu um caminho difícil, né, mas que ela não vai se arrepender porque é uma decisão que ela tomou. Que ela vai ter força pra enfrentar aquilo e tal. Então, tipo, é muito legal. Que, tipo, no futuro ela não vai se arrepender por ter sido ela mesma. Foda. Exatamente. É muito foda. Foda. E aí, daí depois ela fala pro Sho, né? O pai da Mei. Depois ela fala pra Harumin. Sim. Não, e ainda fala em casamento na frente dos dois. Os dois ficam tipo, o quê? Já assim? A parte da Harumi que elas estão lá na escadaria lá e ela fala que ama a Mei não é como família, né? Aí ela, então eu vou falar também. Eu amo você. Aí tipo... como assim? Com amiga. Mas é o que eu tinha falado antes. Fica essa coisa, né? Tipo, a Harumi é uma incógnita na minha vida, mas tudo bem. Ai, faz um trisal, gente. Tudo certo. Nossa senhora. E... até a Matsuri, que tava vendo a Yuzu toda caída e tal, percebe que a Yuzu realmente tá, tipo, determinada e renovada. Tá de volta, né? Aham. E a gente não mencionou também que passou tempo, né? Naquela parte, depois, naquele capítulo da carta. Passou mó tempo. Sim, eu acho que passou quase um ano, me lembro agora. Acho que é meio ano, por aí. Nossa, tudo isso. Tudo isso, gente. Acho que foi meio ano. Caraca, 6 meses. Porque a Matsuri entra na escola. É mesmo. E fica junto com a Nene na escola e tal. E... bom, esse final de mangá tem vários pulos de tempo que a gente não percebe e não espera também, né? Sim. Ah, é verdade. A gente já tá nos últimos 2 capítulos agora. O 40 e 41. O 40 é a subida até o Olimpo da Yuzu. Basicamente. No começo elas, tipo, viram, tipo, todo mundo vai dar força pra Yuzu e tal. E aí no comecinho aparece a Mei lá, que vê elas de longe. Pois é. E a Mei tá muito ferrada da cabeça. Aí a Mei ela liga pro
noivo, né? Pra apressar as coisas. Sim, ela não aguenta mais. Ela tá, tipo, ferrada. Sim. E aí vai aquela coisa bem super-heróica, assim, de cada um levando a Yuzu até um pedaço do caminho. Até a irmã da Harumin também leva ela, tipo... Sim. E aí, de motinha, E a última pessoa que se despede é a Matsuri, né? Que chega aí, entrar na casa com ela. Sim. Ela fala, eu vou dar um jeito nessa velha aqui e depois você sai correndo. Porra, vai matar a velha. Vai dar uma rasteira na velha. Então uma parte muito bonitinha do 40 também, que a Yuzu fala que quer ajudar a Mei a herdar a escola e quer voltar a namorar com ela, mas que ela não consegue escolher entre os dois. Sim, que ela quer fazer os dois e tal. Aí as meninas falam que foi igual quando teve a votação da escola, que ela não conseguia definir. Sim. É verdade. Exatamente. Mas isso. falam que vão ajudar ela. Aí desenrola todo esse caminho aí que a gente comentou agora. É super heróico. Muito. É tipo as palavras de apoio final e vai pra cada uma falando e tal. É uma coisa muito hollywoodiana ali, aquele final. E aí combina com ela conseguindo chegar disso, também. Mas antes disso, a Momokino liga pra ela e fala que a Mei vai só pra escola, tipo, até amanhã, depois ela não vai mais. Isso, que é que desencadeia toda essa sequência, porque tem que ser agora ou nunca. Sim. Exatamente. Porque... E aí eu achei muito... Não, é porque tem uma parte nesse capítulo ali, no final, quando ela já tá correndo nos corredores ali, atrás da Mei pra achar ela. Que aí ela fica falando que ela tava errada quando ela tava pensando que a Mei podia decidir tudo sozinha e tal. E que se elas não podem ficar sozinhas se a Mei... Elas não podem ser felizes juntas se a Mei decide sozinha o próprio futuro. Que elas têm que decidir o futuro delas duas juntas. Eu achei muito bonitinho, que fofo. Bonitinho, né? Mas uma coisa que eu esqueci de comentar antes é que dá pra perceber que, tipo, tem a carta, né? E a Yuzu entende a situação bem, assim. Sim. Não é aquela coisa revolta, né? Ela entende que a Mei não tem saída. Sim, isso mas madura, ela fica bem derrotada, né? Porque ela não consegue achar uma solução. As próprias irmãs lá, quando encontra ela, fala que ela amadureceu. Tipo, teve uma mudança e tal. Te reflete muito nisso que você tá falando. Sim, porque ela entende a situação e só depois ela decide que a situação é essa, mas eu vou dar um jeito. Sim. E bom, tem o último capítulo, que é o capítulo que passa mais tempo de toda a série num capítulo só, porque mais da metade é um encontro fatídico entre a Yuzu e a Mei, né? Sim. Que é a cena mais bonitinha, mais incrível desse mangá. E a Mei tenta fugir da conversa. Teve uma previews, né? Teve uma previews desse capítulo, quando terminava o 40 e o 41 mostrava algumas imagens, assim. Também foi criado, tipo, 1 bilhão de teorias sim. sobre isso. E até o final, muita gente duvidou que elas iam ficar juntas. Tipo, eu fiquei tipo, vocês são retardados? Como assim? Essa Burouta é boazinha, ela não vai deixar as outras sozinhas. Na verdade, o que todo mundo falava é que ela ia terminar hétero casada com o cara, né? Por imposição do avô e tal. Então tinha muito essa corrente aí do contra e do a favor também. E aí o próprio carinha que deixa a Yuzu ficar pra conversar com a Mei, porque a Mei quer dizer, não, manda essa menina embora. E aí ele fala, não, eu não contei pra ninguém o que a gente ia fazer, que a gente tava fazendo isso, e ainda assim a tua irmã descobriu e tá aqui de alguma maneira, então ela tá muito determinada a falar contigo. Escuta ela. Sim, Ele fala que admira a determinação dela, né? Sim. E aí tem todo o diálogo em que a Mei tenta fugir da Yuzu e... meio que a virada do diálogo é quando a Yuzu pergunta se a Mei odeia ela, né? Sim. E aí a Mei bota tudo pra fora, toda a angústia que ela tá sentindo, né? De tipo, tudo que eu passei pra conseguir ficar longe. E só que
é isso, ela bota o sentimento pra fora e a Yuzu vai lá e abraça ela e vê que ela ainda tem a aliança escondida no cordão como ela própria e tal. Essa parte é foda. Que fofo. Só uma coisa, um adendo aí. A gente falou tanto da cena, mas não falou o que era a cena. Que ela corre e quando ela encontra a Mei, tem uma mulher tentando segurar ela cai no chão com a porta aberta do quarto, tipo, chorando. Aí é quando a Mei pega e fala que, tipo, manda ela embora, não quero falar com ela. Depois de todo esse rolê. E aí, eu acho que uma coisa que é muito bom, assim, em termos narrativos mesmo, é quando a Yuzu pega a aliança que tá no cordão e finalmente ela pede a Mei, digamos, em casamento com a aliança, remetendo lá à primeira cena em que a Mei colocou a aliança no dedo dela, ela quer colocar a aliança no dedo da Mei agora. Sim, muito bom. Ai, lágrimas. E aí começa um corta-tempo incrível, assim, entre um quadro e outro, sabe-se lá quantos séculos passaram entre Real oficial. Porque é uma coisa que a gente tava devendo, tipo, todo esse final, que é eles conseguindo conversar, resolver as coisas, e depois tem o casamento. Tudo isso é muito tempo. O Citrus Plus é dentro de tudo isso, porque já mostra o casamento. Sim. E, bom, o mangá termina assim meio apressado, né? Termina com... Tem uma cena pós-créditos, estilo Marvel, né? Que é... Colorido, lindíssimo. Isso, que é toda a parte do casamento, com os parabéns das pessoas, e a cerimônia e tal. E depois elas conversando de noite, depois de toda a cerimônia, que encerra, né, o mangá. Aí tem as meninas falando sobre quem vai pegar o buquê. As amigas. É verdade. Eu não me lembro dessa parte. Sim. Acho que é a Shirapon que tá falando, se eu não me engano. Que quem vai disputar pra pegar o buquê, alguma coisa assim. Aí mostra a cena da porta abrindo e as duas saindo vestidas de noiva. E eu acho muito interessante essa cena final, que... Na verdade, antes, né? Agora eu pulei uma parte muito importante. Antes do epílogo. Que é a parte que a Mei se declara pra Yuzu finalmente, né? Que é antes dos créditos. Verdade. O que eu acho muito legal dessa cena é que a gente é tendenciado a entender que é a primeira vez que a Mei fala que ama a Yuzu, né? Sim, total. Apesar de que nessa cena antes ali, delas se reencontrando, a Mei fala que odeia ela, a gente sabe o que ela tá falando, né? Sim. Que fala que ela se deu o trabalho de ignorar a Yuzu, tentar ter o menos contato possível, sair da sala, caralho, 4, foda-se. E aí nessa outra cena, ela fala que ama ela. Só que aí no Citrus Plus, a gente fica sabendo que a primeira vez que a Mei fala que ama a Yuzu é lá na frente dos velhos. Na frente dos velhos. Não é essa cena aqui. Essa cena é depois. A cena dos velhos que você tá falando é que ela tá na reitoria na diretoria da escola, isso, um negócio assim. Exatamente. Verdade. Talvez essa tenha sido a primeira vez que a Mei falou só pra Yuzu, diretamente pra Yuzu que ama ela, também pode ser, né? Pode ser, sim. Porque uma coisa é falar para outras pessoas, eu amo ela, e outra coisa é falar pra ela. Sim. E, bom, casamento, epílogo, feliz. E na cena final, deixa subentendido também, é outra coisa muito importante. Eu tava pensando que eu tava nessa cena última cena. Sim, depois Depois do casamento. E aqui elas não são mais virgens também nessa última cena. Né? Tem mais coisa metida da Saburota ali. Gente, elas no quarto, né, depois do casamento. Sim, é porque assim... Porque a Mei tá lá no caderninho, que ela quer escrever alguma coisa no caderninho delas, né? Sim, por causa do casamento. Isso, tudo, né? E aí... bom, enfim, elas acabam dando um peguinha ali, só que na hora do peguinha a Mei... já sei o que eu vou escrever. E aí sai, e aí a reação da Yuzu é só reparar a reação da Yuzu, ela fala, logo agora que a gente tá vendo a parte boa. Ela fala exatamente assim. É uma reação completamente diferente do que era antes de ser virjona. Entendeu? Sim. Porque a atitude da pessoa muda, né? A pessoa não é mais virjona, não tem mais aquela coisa tipo...
sabe? Não, mas assim, ainda estamos esperando o episódio ou o capítulo, o episódio também, né, se fizerem isso no anime, o episódio ou o capítulo que vai ter exatamente isso. A gente quer cenas, entendeu? Queremos não, eu não detalhes. quero cenas, eu não quero cenas. Eu quero. Eu Não sou hipócrita. Não somos hipócritas de falar que não. Queremos sim. Não precisa. Não, mesmo que seja uma coisa subjetiva, vai. Não tem nada que seja tão too much, vai. Não, subjetivo, ok, acho que é bacana. Eu até acho que talvez não no Citrus Plus, mas eu acho que num Doujin, talvez. Que nem mas Doujin você pode pegar o que o pessoal faz aí, tem a torta e a direita, aliás, aquelas, né? Doujin tem. Sim, mas eu digo da Sabor. Depois eu vou ver se eu acho aquelas, né? Depois eu vou ver se eu acho uns aqui pra mandar pra vocês. Não, mas eu digo que nem esses tempos eu li um doujin da autora do Sakura Trick. Depois do último volume do Sakura Trick, tipo, mostrava elas lá, tipo, não mostrava a cena, mas tipo, mostrava o pós e tudo, tipo, de boaça ali, universidade e tal. Então eu imagino, se essa brota fosse fazer um doujin de Citrus, com a liberdade que a outra teve, sabe? Ficaria... Mas será que não vai rolar nada de cena, tipo... Pelo menos que dê a entender, porque no Citrus Plus até agora não tem nada. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Um pouco. Alguma coisa. Na verdade... Eu acho que é algo explícito, porque a própria revista não pode ter conteúdo explícito. Sim. Mas eles estão brincando com isso, né? Porque no começo do Citrus Plus, lá nos primeiros capítulos, a Yuzu tá louquíssima e a Mei fala que elas têm que seguir os passos do namoro. Tipo, primeiro andar de mão dadas, depois beijar, isso, aquilo, outro. Aí, tipo, meio que também deixa isso no ar, né? Vamos seguir os passos aí do namoro. E a Matsuri já se intromete, dizendo, como é que vai? Como é que vai ser? Não vai ser e tal. E aí a Mei super diz assim, vai ser do nosso jeito, no nosso tempo. Fica quieto aí, ó. Demônio. Satanás. Mas, chegando ao final de Citrus, acho que deu pra reparar que a gente, tipo, chegou no final e continuou falando, porque, né, o Citrus continua no Citrus Plus. Então, é uma obra que terminou com 10 volumes, mas tem uma continuação totalmente direta que tá saindo, né? Uhum. Mas, sei lá, é um mangá muito bom. Relendo, ele é um mangá muito bom. Acho que... Sim. Cada vez que eu falei pra Setchan que eu reli o final, porque quando eu tava fazendo a leitura, eu fiz uma leitura muito genérica, né? Porque eu lia tudo pra conseguir subir no site. E aí eu peguei muitos detalhes que eu não tinha reparado, e isso, tipo, só engrandece o quão boa é essa obra, sabe? Tipo, quantas coisas a gente vai pegando quando a gente vai relendo. Aquela coisa, quanto mais você lê, mais você gosta. Basicamente é isso. Sim, total. Sim, eu também passei pela mesma coisa relendo, porque quando tu lê capítulo a capítulo, tu acaba não conseguindo ter essa visão total da história. Como um desenvolvimento total, entendeu? E lendo a obra como, assim, mais corrido, do início ao fim, tu consegue, tipo, ver a construção que a Saburota fez, ver que era claro os sentimentos da Mei, que não é difícil de entender, sabe? Sim. E eu acho que ela foi muito mestre, assim, na questão de como usar cada personagem, né? Como que eu vou relacionar os personagens, criar essa sinergia. É fantástico, assim. Não fica nada em aberto nesse sentido. Porque muitas obras que a gente acompanha, acontece uma coisa, tipo, com um terceiro ou com um segundo personagem que tá relacionado diretamente com o cara que tá dentro como principal no plot, e aí você fala, o que tá acontecendo? Tipo, não tem pé nem cabeça, sabe? E isso não ocorreu nessa obra. Acho que ela é muito fechada, assim, muito bem estruturada, não teve furo nesse sentido. Sim. Eu acho que sobre isso, tipo, uma coisa que me destaca muito é o uso da Matsuri, né? Porque a Matsuri surgiu como vilã num arco lá no começo e não ficou depois solta na história. Tipo, ela não ficou na história só porque ela é carismática e as pessoas gostam dela. Ela conseguiu continuar tendo uma função dentro da história. Sim. Né? É uma das personagens ali. É uma das personagens mais importantes, né? Ela cresceu bastante.
E também eu acho interessante como a gente vê muito mangá, principalmente esses que são mais compridos, serem um pouco atrapalhados pela ideia do editor ou da editora em si, né? E parece que o Citrus tem uma sinergia que parece que a Saburouta planejou tudo, mostrou assim antes, assim, ó, o que eu quero fazer, e eles deixaram assim, ó. Vai, faz do teu jeito que ficou muito amarradinho, ficou muito bem feito. Sim. Sem contar a arte, que, como a gente falou da outra vez também, é surreal, sim, o nível dela. Nossa, eu tava olhando uma comparação, porque saiu o primeiro volume do Citrus Plus, né? E a capa é basicamente a capa do primeiro Citrus, só que, tipo, é atualizado, porque não é mais a Mei abusando da Yuzu, é ela se abraçando e tal. E, tipo, a gente achava que essa Saburouta desenhava bem no começo, mas é surreal o nível de arte que ela tem depois. Sim, cara, sim. Tem é surreal o negócio. Um dos capítulos, eu não vou lembrar qual que é. Eu acho que é aquele do que a Matsuri, que elas estão no quarto e tal, que é só traço, tipo, como se fosse como se fosse o primeiro rascunho, assim, sabe? Não é muito bem definido. Ah, que não saiu a tempo, eu lembro disso aí, foi um mangá que não ficou pronto a tempo. E mesmo assim você vê que não. Claro, não tem a mesma qualidade no traço. Mas mantém a essência de cada personagem, assim, isso é muito importante. Porque você consegue identificar, mesmo estando zoado, não estando perfeito do jeito que tá, você vê que cada traço realmente representa aquele personagem, que o olho continua igual, que a boca continua igual, o cabelo continua igual, só não tá com a mesma qualidade. Que é uma coisa que acontece bastante, né? Sim. Muitas vezes o pessoal lança as coisas, mesmo passando por editorial, essas coisas e tal, vem zoado porque, sei lá, mudou, porque o cara não tá na mesma vibe de desenhar. E no Citrus eu sinto que não teve perca nenhuma de qualidade, assim. É muito, muito bacana mesmo. Sim. Eles conseguirem manter isso do começo ao fim. Sim. Sem contar o desenvolvimento natural do traço da pessoa que tá publicando o mangá, que vai ficando melhor com o passar dos volumes, né? Sim. A Saburouta sair do nível monstro para Deus, né? O pessoal do Brasil não vai reparar tanto, o pessoal que não leu o original, talvez, porque a capa que tá no Brasil é a limitada, então foi feita depois. Então o traço da Saburouta já tá mais próximo do que é no final do mangá, né? Sim, isso mesmo. Só na edição original japonesa ou americana também, que saiu com a primeira capa, que dá pra reparar. Até a anatomia é diferente, eu acho muito legal. É diferente, Ela desenhava as mãos menores, era bem diferente, agora tá bem... Bem, tá o que tá agora, né? Eu também acho que assim, como o Citrus não é como, sei lá, um manhwa, um webcomic, alguma coisa assim que é desenhado pra ser lido mesmo no computador, eu acho que nesses casos, como aconteceu, por exemplo, com Moonlight Garden, que é um outro que eu acompanho, eles mudaram muito o traço, tipo, mudaram muito a fisionomia do personagem. E aí você começa a ler, parece que você tá lendo outra coisa, porque não parece que é o mesmo personagem. E aí, tipo, apesar de ficar muito bonito o que eles fizeram agora, o novo, eu acho que perde muito a essência do mangá, da história, enfim. Acho que... Tu acha? Eu não senti tanta perda, tanta diferença, assim, tão brusca. Eu achei muito diferente, cara. Muito diferente mesmo. Mas achei que ficou bonito, só que não parece que é o mesmo personagem. Pra mim, basicamente é isso. Sei lá, eu não parei pra analisar tanto, assim, no caso do Citrus Plus. Mas uma coisa que eu gosto da evolução dentro do próprio Citrus é que a Mei está menos genérica, né? Que no começo ela ainda é bastante genérica, o traço dela. Sim. E ela vai ganhando uma personalidade própria conforme vai passando a série no traço da Saburouta, né? Sim, no traço, principalmente. Sim, sim. E eu acho que os personagens também foram muito bem pensados. Questão de qual roupa que eu vou colocar nesse personagem que retrata a personalidade dela, sabe? Tipo, qual penteado de cabelo que eu vou colocar que retrata a personalidade da pessoa. Então acho que esses detalhes, assim, enriqueceram muito a obra, no sentido geral, né? Sim, até dependendo de como o personagem está se sentindo, né? Que nem quando a Yuzu vai buscar a Nene e as irmãs genéricas. A Sarah é a Nina. A recurso narrativo. Isso. Ela tá com uma roupa que ela não usaria normalmente.
É uma roupa muito mais discreta, sem toda aquelas recatada loucuras. Não chega a ser porque é a Yuzu, mas é diferente. Sim, é próprio fato dela ser uma Gyaru, e isso tá muito no começo do mangá, acabou continuando nessa coisa de o estilo ser muito importante. A identidade dela, né? A identidade dela bem forte, assim. Tanto que teve um plot só em cima disso, né? Que foi o plot da escola e tal. Exatamente, exatamente. E também reforça o estereótipo da Mei. Uhum. De ser sempre a certinha, que tipo... Eles esperam muito de mim, tem que entregar isso e tal. E até no final, na verdade, depois no Citrus Plus, ela vai pra continuar com a questão de herdar o colégio, né? Herdar a escola. Sim. Só que aí acontece uma coisa muito fofa, que ela integra a Yuzu e, tipo, aquilo lá que a gente tava falando, né? Tá na sala do conselho. Isso. Fala que vai mudar as coisas e tal, pra incluir ela. Muito fofo. Sim, é que nem a Yuzu fala que elas têm que decidir o futuro delas juntas, né? Muito bonitinho isso. Sim, uma graça. E é muito bom que, falando do início e do final do Citrus, também essa dualidade entre Yuzu e Mei sempre tem várias coisas, né? Tanto quanto o estilo de roupa, que uma é mais certinha, a outra é a Gyaru. Quanto à personalidade, né, que a Mei sempre representou muito essa coisa certinha e travada, e às vezes pessimista com o mundo, né, e eu acho ela que não tem como mudar. Ela é um estereótipo, assim, das adolescentes japonesas que realmente passam por esse processo, né. A gente tá vendo ali um pedacinho da realidade, tipo, ela é realmente forçada a casar com um cara que é escolhido pela família pra manter a riqueza, os bens e afins. E, tipo, acho que souberam retratar muito bem isso, assim, de uma forma delicada. Muito bom. Não ficou chulo, sabe? Não ficou banal. Eles representaram de uma forma que realmente você consegue entender aquela realidade. Sim. E é muito legal que a Mei tem toda essa parte meio pessimista, vamos botar assim, com a ideia do mundo e de como alterar esse problema que ela tem, e a Yuzu é essa esperança que tudo vai dar certo e que vai estar bom se ela se esforçar, sabe? Sim. É muito interessante isso. E como a Mei se integrou nisso no Citrus Plus. Ela conseguiu ficar mais assim também. Então, isso me leva até a um ponto da questão do sucesso dos Citrus, porque assim, se a gente parar pra pensar, não é uma grande história tão diferente e tal. Existem outros plots que são muito parecidos em histórias de Yuri. Colégio, família e tal. Mas eu acho que ele teve um hype tão grande, tipo, atingiu um público tão grande, que é como se ele tivesse sei lá, uma mensagem social, sabe? Tipo, quantas pessoas estão passando por isso agora, quantas meninas estão passando por isso agora, e, tipo, leu essa história, se identificou, e, tipo, tá levando isso como uma forma de, tipo, sei lá, talvez tenha uma esperança, sabe? As coisas boas podem acontecer, não necessariamente tem que ser tudo preto no branco, que é como a Mei pensava. Então... Sim, eu acho que tem muito, assim, não é tão forte, mas eu acho que tem sim momentos que o mangá ele sai de tipo, eu sou um mangá Yuri, e sou um mangá que fala sobre lesbianice real, sabe? Sim. A gente falou mais no programa anterior, aquela coisa do choque da Yuzu com a realidade. Sim. E toda essa coisa delas tentarem enfrentar o mundo, apesar de tudo. Tem uns momentos bem assim mesmo. Sim. E acho legal, tipo, levar essa mensagem e... Na verdade, acaba sendo uma mensagem de esperança, né? Que é justamente o que a Yuzu tem como princípio do que ela é. Que, tipo, que nem vocês falaram agora. Tudo... Se eu me esforçar, vai dar certo. Existe outra alternativa. Se a gente estiver junto, tudo vai dar certo. Então, acho que nesse sentido é bem legal também o jeito que eles trabalharam as duas personagens principais. Eu acho que até remete um pouco à analogia que eu acho que eu fiz no primeiro programa, talvez, com o Tena. De revolucionar o mundo. Sim. Que a Yuzu é a Utena da história, né? Sim, e tem total. muito disso, porque ela é diferente daquele mundo e ela quer mudar aquele mundo e com o esforço dela ela muda o mundo, né? E enquanto a Mei é que nem a Rinnemia do Utena, que tá presa ao sistema, acredita no sistema e vai lutar pra defender o sistema.
né? Sim, É um paralelo bem próximo. É um paralelo bem próximo, sim. Até porque, assim como a Himemi, até o final a Mei tenta desgraçar a Yuzu. Fingir que eu não tô nem aí pra nada. Só faltou o castelo descer no final e casar no castelo, tá tudo certo. Né, só faltou isso. Mas acho que é isso, não sei. Mas o castelo é escola. Putz, verdade. O castelo é escola. Muito bem. Muito bem colocado. Ainda bem que não tem aqueles filha da puta lá da Sociedade da Rosa, né? Pelo menos isso. A Rosa não tem, né? É verdade. Ainda vou parar e fazer um esqueminha relacionando personagens de Utena e Citrus, porque vale a pena. Eu apoio, super apoio. A Matsuri seria a Nanami? Não, acho Nossa! que seria o Toga, eu acho, sei lá. O Toga. Toga, muito Que é o mais filho da puta que ainda dá uns peguinhos na Utena, então é o Toga. Pô, é o Toga total. bem pensado. Ai, bom, gente, vamos partir então para as considerações finais sobre os Citrus, né? O que vocês acham? O que o Citrus representa na historinha Yuri de leitura de cada uma, né? Vou começar dizendo que eu gosto muito dos Citrus, dos mangás mais novos, entre aspas, né? Mas dessa geração que teve. O Citrus, pra mim, foi o que mais me marcou dessa geração de mangás. E eu acho que ele abriu portas pra todo um gênero. A gente já falou sobre isso em todos os programas, mas ele influenciou muito o Yuri dali em diante, do começo dele em diante. Tanto que a gente teve o Netsuzo Trap, tanto que a gente tem um pouco isso no IHT, tudo tem um pouco de reflexo uma coisa na outra, né? Então ele marcou uma época, né? Mesmo que o Citrus Plus vá ser ou não tão importante quanto, eu acho que não, porque é só uma continuação, não tem como ter o mesmo impacto. Sim. Eu acho que é uma obra muito boa e de uma artista muito competente. O Saboroto é muito competente. Perfeito. E eu fico com raivinha quando as pessoas falam mal de Citrus, eu não consigo. Sim, porque é muito Citrus bom. fã. Não, as pessoas ficam debochando de Citrus e eu fico com raivinha, não consigo. Eu defendo. Certo. Algumas considerações, Setian? É que eu sei que as pessoas têm essa raivinha que tu disse, que ficam hateando, porque o Citrus usa de um artifício um pouco que as pessoas não gostam, né? Que é essa coisa do tabu de entre irmãs que não são nem irmãs. Não são pra virar esse final super desafiador, que é mais a ver com a família de uma delas só, né? Do problema. E as personagens em si, elas são muito boas. É muito palpável e eu não gosto de falar, tipo, tal mangá é melhor que tal, porque Citrus pra mim é fantástico, sabe? E o pessoal fica querendo botar preferência pra outros, mas eles são tipos diferentes, sabe? Tem mangás mais dramalhões, tem mangás mais sérios, mangás mais fofinhos em termos só mais fofinhos mesmo, tipo, que não tem complexidade tanta. E o Citrus tem um nível único ali, que ele consegue ser complexo, mas engraçado ao mesmo tempo, e dá super certo, sabe? Ele tem uma coisa que é só dele, que talvez o Citrus Plus não tenha tanto, provavelmente, porque ele já tem uma resolução mais forte, elas não vão ter tanto problema quanto ao relacionamento em si delas, mas em si de fazer o relacionamento delas para o mundo é diferente, né? Então, ele tem uma coisa que foi só dele, né? É muito bom isso. Panda? E diz? É isso? É isso. É isso. Tá. Quanto... Eu acho que eu acompanho o Yuri tem bem menos tempo que vocês. Vocês são dinossauros do Yuri. Dinossauros em todos os sentidos. E aí eu tive a oportunidade de, diferente de vocês, ler obras antigas, intermediárias e novas ao mesmo tempo. Então acho que a minha conotação do Citrus é que ele é
ele tem a mesma representatividade, por exemplo, que teve, o Kanazuki no Miko, e depois Girlfriends, e tipo, ele traça esse paralelo, sabe? Tipo, nessa linha cronológica do Yuri, acho que ele atualmente é o que representa melhor o gênero, o que traz todos os conceitos dentro do gênero, até os clichês que a gente estava comentando, mas que consegue desenvolver muito bem, que entrega aquilo que você espera, na verdade, mas que te surpreende ao mesmo tempo. Então, é uma obra realmente completa, tanto de visual, quanto de plot, narrativa, cada personagem quanto ele próprio, né, em si, sua essência, o que ele representa. Então, acho que, nesse sentido, o Citrus ele tem uma representatividade muito grande, e ele é uma obra que vai ficar de destaque e vai ser referência para as próximas, como você já comentou aí, né, Masaki? Ele já serve de referência para os próximos, mas acho que ele vai ser um ponto de partida para todas as pessoas que vão começar a consumir Yuri agora, né? Então, acho que isso é uma coisa muito boa. Então, você começando a consumir agora, a gente teve aí a New Pop lançando o Filosofia, que é muito bom. Lançou antes disso, qual que era o nome do outro mangá lá, que ele é zoado? Orange alguma coisa, não me lembro agora. Enfim, esse aí a gente cancela, mas lançou o Filosofia, que é bom, e lançou na sequência Citrus, assim, que é animal. Então, mesmo a mídia impressa, né, que é uma coisa que às vezes a pessoa não tem acesso à internet, mas ela consegue ver esse mangá em algum lugar e comprar por curiosidade, ela vai topar com um mangá bom. Né, que vai, se ela comprou antes até aquele outro que a gente acabou de falar aí que não curtiu muito, talvez seja uma segunda chance pra quem consome e pra quem vai começar a consumir agora, consumir uma coisa de qualidade, que vai curtir, que vai querer consumir mais, né, que vai fomentar esse mercado de Yuri pra que se a gente conseguir ter bons lançamentos, novos lançamentos, enfim, nessa parte editorial e, claro, a gente sabe que tem que fazer sucesso nos Estados Unidos pra vir pra cá também, mas eu acho muito mais fácil conseguir agregar um público novo com um mangá bom do que com um que a gente sabe que só tinha clichê, entendeu? Então acho que esse é o impacto do Citrus pro futuro e o que ele deixou de legado aqui pros próximos. E eu super vejo assim as pessoas naquela situação, eu queria conhecer a Yuri, me indica algum. A primeira coisa que tu vai pensar é o quê? Citrus? É muito fácil pensar em Citrus. Sim, e tipo, você vai indicar sem medo, né? Exatamente. Sim. Vai indicar alguma coisa pra pessoa realmente entrar no gênero. Citrus. Que seria há alguns anos a pessoa falaria, sei lá, Marimite, ou falaria Kanazu, que hoje em dia é Citrus. É a primeira recomendação. Sim. Sabe? Porque na verdade, mesmo a gente tendo essas referências mais antigos, anime ou mangá, que seja, eles acabavam misturando muitos elementos, tipo, que nem o Kanazuki no Miki, o Miki é ótimo, o Kanazuki no Miko. Tem os mecha, tipo, nada a ver com nada, tá ligado? Sim, então, tem o menino gritando, é uma obra que, embora eu ame o final da obra, tipo, eu gosto da ligação que os personagens têm, no meio eu falo, mano, zoado, tipo, exatamente. Nada com nada, entendeu? Então, acho que nesse sentido não é muito legal. Aí a gente vem depois, tipo, nessa linha cronológica, aí tem o Girlfriends, só que é muito água com açúcar, Girlfriends, né? É gostosinho de ler, mas é muito água com açúcar. Aí depois, tipo, na cronologia, aí vem os animes, tipo, sei lá, Strawberry Panic, que foi o primeiro que eu assisti, inclusive. Que mais, gente, de anime? Me ajuda. Marimite tem. Marimite eu não assisti, mas eu soube inteiro, mas eu não assisti. Enfim, tem uma porção de outros que eles misturam muitos elementos. Então, tipo, acho que era a fórmula do que tá fazendo sucesso agora. Vamos tentar isso pra ver se rola? Tá tendo sucesso mecha, enfia a mecha lá no meio. Tá tendo sucesso arma, super, mega, multi, sei lá o que. Aí enfia as armas lá e as meninas viram arma. Tipo, oi? Sabe? Tipo... sim. Então... Não, diga. Em termos de talvez os Yuris antes do Citro que fossem um pouco mais Yuris mesmo, só puro, vai ser tipo a Errana, Sasami Kikoto, alguma coisa mais assim, né? Sim, mas não muito mais que isso. Mas, mano, tipo, Sasami Kikoto, muito bom, só que, tipo, todas as temporadas do universo pra no final você falar, e aí, é só isso? Não vai acontecer mais nada, é isso mesmo. Eu sei que no mangá tem uma continuação, mas no anime não tem. Aí você fica tipo, oi?
Sim, mas até o final do mangá também ele é um pouco frustrante nesse sentido. Porque ela termina com um beijo. Sabe? Então. É uma coisa que sinto no primeiro capítulo, tem no último, entendeu? Não, e quantas obras a gente não leu, achando que, tipo, vai ter todo aquele amor platônico, a porra toda. Vai acontecer um beijo, pelo menos. Termina o negócio, tipo, não aconteceu nada. Sim. O máximo é mãos dadas. Se bem que era outra época, eu entendo todo o contexto disso, mas... Sim. Né, é o que a gente tá falando. Pros próximos que virão, a gente sabe que já ultrapassou esse limite da mão dada. É muito legal essa geração 2010 pra cá, essa mudança, né, de termos de beijos e coisas mais detalhes assim, tipo Citrus, Yagakimi, até Sakura Trick, sabe? Tem Sakura Trick, fofinho. Eu gosto de Sakura Trick. Por pior que seja, Netsuo Trap, essas coisas. Você não fala do meu Netsuo Trap, entendeu? Você acabou a amizade, aquelas, né? Ontem tocou a música de abertura, porque assim, que? Eu tenho essa música? Eu gosto, gente. Aí eu lembro da época que eu defendia. É muito ruim, mano. Pode ser ruim e gostar mesmo assim, né? Qual é o problema? Exatamente. Eu só acho que podia ter terminado melhor. É só isso, entendeu? Exatamente, eu sou muito desgostosa com o final de... Se tivesse fechado bem, seria uma coisa razoável. A gente assiste só pela... É uma trecheira, mas eu assisto porque eu gosto da trecheira. Eu também gostei da trecheira quando eu vi o anime, mas aí depois eu fiquei meio... e o Netsuzo acho que é o melhor caso de, tipo, ele veio de Citrus. Ele tem ser Citrus. As meninas que se pegam mesmo. Sabe? Só que aí colocaram os namoradinhos no meio pra dar uma disfarçada lá, que não era tão Citrus, mas a gente vê claramente que não tem como ser diferente. A inspiração total é Citrus. E a Kodama Naoko, né? É o estilo dela, né? Aquelas agarração maluca também. Que me lembra muito Tsukiboshi, mano. Total. Sim, nossa. Não, mas não vamos também rebaixar tanto o nível, que Netsuzo Trap ainda Netsuzo ainda tá, né? Mas esse outro, não. Mas eu não joguei nada, eu só assisti mesmo. Por isso que eu não sei as outras coisas que acontecem. Só sei do tem os mangás oficiais. Tem os mangás oficiais que são tipo, nossa, não parece, um doujin não faria aquilo e tá no mangá oficial, né? Louco. Sim. Tá. Enfim, então vamos pra finaleira do programa, né? Depois dessa saga de 3 programas de Citrus, né? Queria primeiramente agradecer a Panda por ter participado de 2/3 dessa saga. Acho que ajudou muito ao Me chama que eu vou. E agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, que seguiu a gente nessa releitura de Citrus. Espero que se vocês não tinham lido, tenham lido. Se vocês já tinham lido Citrus, tenham relido com a gente, porque é um mangá que vale a pena ser relido. Sim, e o mais importante, comprem Citrus. Sim. Por favor, comprem Citrus da New Pop. Não estamos tendo patrocínio nenhum da New Pop, tá? Mas comprem Citrus. Muito pelo contrário, estamos gastando com Citrus. New Pop patrocina nós. Panda... patrocina nós. Desde o primeiro programa a gente tá nessa luta, mas não deu certo ainda. Tá, Panda, quer fazer a tua despedida, teu agradecimento, mais uma vez? Claro. Gente, primeiro, obrigado pelo convite, mais uma vez. Enche o saco de vocês mesmo no Twitter, no Facebook, em todos os lugares possíveis, entendeu? E me chamem mais vezes. Pode me chamar pra falar de qualquer coisa, vamos dar risada. A gente conseguiu rir com o feed Citrus, cara. Vamos junto. Obrigado. Obrigado, galera que tá ouvindo aí. Continua ouvindo as meninas, elas são fodas. E é nozes. É isso aí, muito obrigada mais uma vez, Panda. E acho que é isso. Acho que realmente falar que a gente conseguiu rir do final de Citrus é um resumo muito bom do que foi essa trilogia. Pois é, muito bom. E é isso. Nos encontramos na próxima, então. Até mais. Tchauzinho. Até logo. Mata, né?